Bom, gente, bom dia. Como vocês já devem ter percebido em algum lugar, vocês trocaram de professor de ciências. Me chamo Pedro Lucas e vou ser seu professor de ciências daqui para frente. E nós vamos começar nessas videoaulas, né, porque agora temos que nos adaptar por causa do coronavírus, a falar sobre os seres vivos da Terra. Eu uso tanto o livro quanto o caderno, tudo que está escrito no meu slide é para estar copiado no caderno e eu vou lendo o livro e fazendo o acompanhamento com vocês, tá? Então vocês pegam o livro para me acompanhar e copiam o que está no slide no caderno. Eu estou na página 242, é o capítulo 2. Na página 242, deixa eu mudar aqui. Eu sei botar o slide maior, só que se eu botar o slide maior, ele para de gravar, então vai ter que ser no slide pequeno mesmo, tá? Então, na página 242, lá em cima está escrito ecossistema. O que é isso? O que é um ecossistema? Nós vamos estudar justamente isso, a interação entre os animais, os seres vivos, no caso, seres vivos são plantas, animais, fungos, bactérias e por aí vai. Os seres humanos estão incluídos nos animais, ok? Com a sua interação com o meio ambiente. O nome disso é ecologia. Ecologia é uma ciência que estuda a interação dos seres vivos com o ambiente, ok? Então, tudo que nós vamos estudar agora é chamado de ecologia. Vai ser nós estudando o meio ambiente e como que ele influencia nisso, como que os seres vivos vivem nesse meio ambiente, como que animais, plantas, fungos, bactérias, micro-organismos conseguem viver nesse ambiente, tá bem? Vamos lá. Lá em cima está escrito, no primeiro parágrafo ele só diz o que é ecologia, tá? Que são as relações estudadas, que são as interações dos seres vivos, como eu falei, com o meio ambiente. Não precisa se atentar para isso, porque eu já botei aqui no caderno. No segundo parágrafo, acha lá o primeiro ponto, onde está escrito, e pode até sublinhar. Portanto, inicialmente, a ecologia era dividida como o estudo do ambiente da casa, ou seja, dos ambientes onde os organismos vivem. Aí passa-se um tempo e esse estudo ele é mudado e os cientistas ampliam esse estudo para tudo aquilo que é interação entre o ser vivo e o meio ambiente. Como assim? Está falando muito sobre interação do ser vivo morando e tal. Olha para essa foto que está aí no livro de vocês, embaixo dessas explicações. Nessa foto tem jacaré ou crocodilo, mas no caso aí são jacarés. Jacarés, tem uma garça, tem a água que estão aí, tem jacaré nadando também. Lá atrás tem uma vegetaçãozinha, algumas árvores. Tudo isso que está aí faz parte do estudo da ecologia. A ecologia ela vai estudar toda essa interação. O que a garça está fazendo aí perto dos jacarés? Se o jacaré pode comer a garça. Só que o jacaré não está comendo a garça. Né? O que ela está fazendo aí, se arriscando? Por que esses jacarés estão aí, perto da água? Por que a garça está aí perto da água? Por que não tem uma vegetação muito grande perto deles? E tudo por aí vai. Agora, a primeira questãozinha aí embaixo da foto. Cite os componentes vivos e os elementos não vivos presentes no ambiente mostrado na imagem. Então, nós temos como resposta os componentes vivos são os animais e as plantas, no caso a garça, o jacaré e lá atrás a vegetação rasteira e as árvores. E para elementos não vivos, nós temos o solo, rochas, que deve ter rocha em algum lugar, a água, luz, tá? Que luz também é um elemento não vivo. E essa ficou uma resposta. Elementos vivos, os animais e as plantas, os elementos não vivos, tudo que eu acabei de falar. Agora, lendo aí embaixo, nós temos que os ambientes apresentam tanto seres vivos como elementos não vivos. Tá? Tudo que a gente acabou de falar. Agora começa a sublinhar. O conjunto de seres vivos de um determinado ambiente e que interagem entre si formam o que chamamos de meio biótico. Então, o meio biótico vai ser tudo aquilo que é vivo. São todos os conjuntos de seres vivos de um determinado ambiente que interagem entre si, como eu coloquei aí. A título de exemplo, nós temos os animais, as plantas e os fungos. Agora, continuando lendo no livro. No ambiente representado acima,
Vegetais, a garça, os jacarés e os micro-organismos constituem o meio biótico. Já o conjunto de elementos não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz solar, formam o meio abiótico. Então, o meio abiótico nós temos que é o conjunto dos elementos não vivos. Aí entram água, ar, luz, rochas e por aí vai. Solo também entra, tá? Tudo isso compõe o ecossistema. Continuando lendo embaixo, nós temos que o conjunto formado pelo meio biótico e pelo meio abiótico, bem como as interações que eles estabelecem, é denominado ecossistema. Então, o ecossistema vai ser o conjunto do meio biótico com o meio abiótico e todas as interações que eles apresentam, ok? Pode sublinhar essa parte toda, esse parágrafo todo. Aí, continuando lendo. Cada ecossistema apresenta características próprias, como o tipo de solo, as espécies de seres vivos que ali vivem, a luminosidade e a temperatura. Além disso, os ecossistemas podem ter dimensões variadas, desde grandes florestas até um pequeno aquário, e podem ser terrestres ou aquáticos. Como, por exemplo, aqui nessa foto. Eles têm o solo formado por uma areia, uma terra bem batida, não muito propícia a crescer vegetação. A luminosidade é bem forte, porque é uma área aberta, e a temperatura geralmente deve fazer calor, por causa de ser área aberta. Okay? Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. Passando agora para a página 243, nós chegamos ao nosso primeiro ecossistema, que é o ecossistema terrestre. Ele é formado por porções de solos em que os seres vivos interagem entre si e com o meio ambiente. Como assim? Vai ter uma determinada área que vão ter diversos seres vivos e esses seres vivos vão interagir com o meio ambiente de alguma forma, tá? Olha para essa foto que está aí no livro de vocês, na página 243. Nessa foto aí, cada elemento dela representa uma interação com o ambiente diferente. O primeiro que ele está apontando são os gases. O que acontece? O gás oxigênio e o gás carbônico ele vai estar disposto na atmosfera. Então, ele vai fazer parte de uma certa interação com os animais e com as plantas. Com as plantas vai fazer a fotossíntese e com os animais vão realizar a respiração. Ok? E uma observação que ele colocou no livro de vocês, que quanto maior a altitude, maior o ar fica. Quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de ar. O ar fica rarefeito, que é o chamado falta de ar, tá? Segunda parte que eles colocam no livro de vocês é o animal, esse servinho aí. Como que é a interação do animal com o ambiente? A interação é que eles realizam a respiração e interagem uns com os outros pela alimentação. Ou seja, eles vão participar absorvendo oxigênio do ambiente e devolvendo gás carbônico. Além disso, vão participar da cadeia alimentar, sendo presas ou predando alguma outra presa, ok? Terceiro pontinho que ele bota aí é a luz. O que acontece? A luz ela é determinante para a vida no ambiente, mas ela também cria locais sombreados, que alguns animais precisam da sombra para sobreviver, ninguém consegue ficar exposto na luz o tempo inteiro, e também, de muito importante, elas determinam a temperatura do ambiente. Quanto mais aberto for o ambiente, maior a incidência de luz, mais calor vai fazer, maior a temperatura. Quanto mais fechado, menos calor, menor a temperatura, ok? Mais fechado a gente entende com maior plantação, muitas árvores grandes, tá? Coisas que tampem a luz, coisas que não deixam os raios solares chegarem. Para quarto pontinho, nós temos as plantas, que são os organismos que faltam, e vocês têm que entender que as plantas eles são organismos fotossintetizantes. O que quer dizer? As plantas realizam a fotossíntese, elas capturam o gás carbônico, elas absorvem a luz, capturam o gás carbônico e transformam esse gás carbônico em oxigênio. Elas também capturam água do solo e, além disso, servem como alimentos para todos os animais. Aqui faltou um acento. Um minuto. Erros. Carbônico. Pronto. E elas também servem de alimento para outros animais. Como assim? Todos os animais da cadeia alimentar começam se alimentando pelas plantas, ok? Elas são os produtores, são elas que produzem alimento. Sem elas não há vida. Então, todo ecossistema vai ter planta? Sim, todo ecossistema vai ter plantas, ok?
Passando de página, na página 244, nós chegamos no ecossistema aquático. Ecossistema aquático, como o nome propriamente já diz, são formados por porções de água em que vivem organismos interagindo uns com os outros e com o ambiente, nada diferente do ecossistema terrestre. A única particularidade que tem, as únicas particularidades que tem no ecossistema aquático é que o oxigênio e o gás carbônico eles estão tanto dispostos na atmosfera, no ar, em que os animais e as plantas vão utilizar, tanto quanto diluídos na água. Então, alguns animais vão captar o oxigênio que está diluído na água e outros animais vão captar o oxigênio que está na atmosfera. E mesmo assim, zero problemas para eles, ok? Acha aí agora a setinha que está saindo da planta, está lá no meio do desenho. Ele diz assim, que os seres vivos que realizam fotossíntese geralmente se encontram onde há maior incidência de luz solar. Eles podem servir de alimento para outros animais e seres vivos. Mesma coisa do que estava no de antes. Só que aqui eles vão se localizar onde tem a maior incidência de raios solares. Por quê? Quanto maior a luz que a planta vai ter, mais ela vai conseguir crescer. Então ela vai preferir estar perto da luz, principalmente em ambientes aquáticos. Embaixo dessa setinha está escrito aí que a correnteza aumenta conforme aumenta a profundidade. E também a luz diminui conforme aumenta a profundidade. Então, o que acontece? Quanto mais profundo você está no ambiente aquático, menos luz você vai ter e mais correnteza você vai ter. Quando você está mais raso no ambiente aquático, mais luz você vai ter e menos correnteza você vai ter. Isso muda bastante nos animais que vivem lá no fundo e nos animais que vivem no raso, tá? Eles têm que se adaptar a essa troca, a essa diferença de profundidade por causa da luz e por causa da correnteza, ok? Continuando na página 245, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses animais que vivem no ambiente aquático, tá? Esse quadradinho aí que ele tirou da foto do livro, está na página 245, não sei se eu falei, é lá em cima desse quadradinho que ele retirou. De acordo com as características, pode sublinhar essa parte. De acordo com as características relacionadas principalmente à locomoção, seres vivos aquáticos podem ser classificados em 3 grupos: plâncton, bento e nécton. Ou seja, existem 3 grupos de seres vivos que vivem na água. São os plânctons, os néctons e os bentons. Primeiro os plânctons, nós vamos por ordem de profundidade, tá? Primeiro os plânctons, que eu coloquei aqui no slide. É um conjunto de organismos que não representam estruturas de locomoção. Eles vivem flutuando, sendo levados pela correnteza. O que acontece? Existem micro-organismos que não são possíveis serem vistos a olho nu, tá? Só com a ajuda de microscópio, que vivem na maré, em cima das ondas, bem no rasinho mesmo. Esses micro-organismos, chamados de plâncton, eles não têm nenhuma estrutura de locomoção e eles só conseguem se locomover de um lado para o outro de acordo com a correnteza, tá? Então a correnteza é que vai levar eles. Esses plânctons eles são subdivididos em outros 2 grupos, que são os fitoplânctons e os zooplânctons. Olhem no livro de vocês, o verdinho é o fitoplâncton, que são as microalgas. Por que eles são chamados de fitoplâncton? Porque eles são os organismos que vão realizar a fotossíntese, tá? E do lado deles tem esses microcrustáceos. Eles são os zooplânctons. Por que eles são chamados de zooplânctons? Porque eles são os, entre aspas, animais que vivem na água e se locomovem dessa forma, ok? Então, de exemplo de fitoplâncton, nós temos as microalgas e exemplos de zooplâncton, nós temos os microcrustáceos. Sempre micro porque eles são invisíveis a olho nu, nós não conseguimos ver. Nosso segundo tipo de animais que vivem na água é denominado de nécton. O que são os néctons? São os organismos que se locomovem livremente, pois apresentam estruturas de locomoções que permitem eles a lutar contra a correnteza ou a nadar a favor da correnteza. E essas estruturas, como nós conhecemos muito bem, são as nadadeiras, as brânquias em alguns casos, mas mais mesmo as nadadeiras, ok? A exemplo deles estão todos os peixes,
tubarões, os mamíferos aquáticos. Para quem não sabe, baleia é um mamífero aquático, não é um peixe, tá? Esses são os mais abundantes. E por último, nós temos os bêntons, que são um conjunto de organismos que vivem no substrato. Eles podem estar fixos ou com pouquíssima locomoção. Perdão. Bênton é um organismo que vivem no substrato, fixos ou com pouquíssima locomoção nesses ecossistemas, ok? Aí no livro de vocês ele botou o exemplo das esponjas e do peixe cascudo. Esse peixe cascudo ele vive literalmente parado. Ele para e espera os outros animais confundirem ele com uma rocha ou com alguma outra coisa que viva debaixo da água, que não apresenta perigo, até que o organismo que ele precisa comer pare perto dele, ele abocanhe e coma. E ele vive assim. E as esponjas vivem filtrando a água do mar, e com essa água de filtragem ela vai se alimentando e vai fazendo todas as suas relações, ok? Muito cuidado com isso, tá? Para quem não sabe, o substrato é como se fosse uma pedra, uma rocha. Pensa numa rocha no fundo do mar. Essa rocha do fundo do mar vai ser abrigo para algumas espécies de animais. No caso, o peixe cascudo e as esponjas, ok? A gente fica por aqui então. Até a nossa próxima aula.